Então nós devemos falar sobre as questões sociais da atualidade diante do pensamento fulgurante, interpretativo, filosófico, monista, ecológico do professor Pietro Baldi. Nós temos observado ao longo do tempo que os encontros baldianos conseguem reunir pessoas que pensam. Essa é a característica dos encontros ou dos congressos sobre a obra de Pietro Baldi. O Baldi é um canalizador de ideias, de interesses mais altos. Sua obra não tem nada de imediatismo. É uma obra de conteúdo, de substância, de profundidade, para quem quer e gosta de pensar a nível de mundo, de universo. Pois bem, então mais uma vez nós estamos aqui na abertura deste segundo congresso de Pietro Baldi para refletir, para pensar em torno dessa monumental obra, ou seja, dos livros, dos 24 livros que esse homem trouxe para o nosso conhecimento, para o enriquecimento da nossa humanidade. Problemas sociais. Talvez não exista um tema mais adequado, mais oportuno. Contudo, nós podemos desde já pensar da seguinte forma: existem problemas sociais a nível nacional e existem problemas sociais a nível mundial. Nesse processo de globalização que hoje vivenciamos, os problemas já não devem ser encarados regionalmente, localmente apenas. Eles devem ser vistos sob uma ótica universal. E é exatamente isso que nós encontramos no pensamento de Pietro Baldi. O Baldi se antecipou no tempo. O Baldi desperta em nós uma visão de mundo, uma preocupação com o planeta e com o próprio universo. O Baldi revela em nós mesmos uma tendência universal, um espírito de expansividade. Por isso ele não poderia ser uma pessoa comprometida exclusivamente com esse ou aquele grupo religioso ou mesmo científico. O Baldi tinha que se colocar onde de fato ele se colocou, independente de quaisquer seitas, quaisquer denominações, quaisquer grupos partidários. Por isso, quando alguém pergunta, o Baldi foi espírita, ou o Baldi foi católico, o Baldi foi isso ou foi aquilo, nós sentimos que essas perguntas podem ter alguma procedência, mas elas não encontram eco no pensamento do próprio Baldi. Ele escreveu e viveu como cidadão do universo. Os problemas deste mundo, os nossos problemas sociais, o Baldi abordou como se ele não fosse daqui propriamente. Ele via todos os problemas, todo um universo de fenômenos, ele os via independentemente dos condicionamentos, digamos, acadêmicos desse planeta, desse país, dessa época. Vamos dizer, o Baldi analisou, disse tudo e viveu tudo como espírito, como cidadão do universo. Ele conseguia, por exemplo, ver o processo oscilante da história, coisa que é confirmada por outros ilustres historiadores. Ele conseguia ver esse biorritmo da história como se ele estivesse
fora do espaço e do tempo. A visão profética do professor Ubaldi decorria exatamente desse estado superior de consciência, ou melhor, de superconsciência. Está escrito na grande síntese o seguinte: só existe uma arma, e a grande síntese foi publicada há mais de 50 anos, aos 60 anos já, na década de 30, salvo engano em 1934, né, Delé? Por aí. Então está escrito na grande síntese o seguinte: só existe uma arma verdadeiramente poderosa, dois pontos, o abandono de todas as armas. Que pensamento forte! E quanta atualidade, meu Deus! O Ubaldi diz em sua obra: só existe uma solução para os grandes conflitos do momento. Ele já dizia, para os grandes conflitos do momento no mundo: a caridade à luz do cristianismo, a caridade cristã. O que surgiu agora? Surgiu e já partiu um fenômeno chamado Betinho, vítima da dor. A dor é aquele estimulante, é aquele catalisador de valores espirituais. O Ubaldi diz que quando o ser é agredido de qualquer maneira, quando o ser é agredido, reage. E na reação se fortalece. Então vamos dizer, o Betinho foi atingido, foi agredido pela dor, fortaleceu o espírito e reagiu de uma forma superior, tornando-se, por assim dizer, um apóstolo da caridade nos últimos dias, ou nos últimos anos aqui no Brasil, pregando e praticando a caridade. Mas já estava escrito na obra de Pietro Ubaldi que a solução está exatamente aí. Só que caridade, à luz desse pensamento maior, caridade não significa paternalismo ou mesmo esmola. Caridade significa ajudar, servir, compreender, amar. Houve um caso de um homem que chegou numa casa pedindo esmola. E aí apareceu na janela uma madame e disse: o que é que o senhor deseja? Ele respondeu: um pedaço de bolo, pelo amor de Deus. Aí a mulher achou estranho, disse: mas um pedaço de bolo, não é pão que o senhor quer? Disse: não, eu quero um pedaço de bolo porque hoje é o dia do meu aniversário. Olha que sentido tem isso aí. Como quem disse: já que ninguém se lembra de mim, eu não recebo nenhuma homenagem, eu mesmo vou cuidar disso. Então hoje eu só como bolo, um pedaço de bolo, bolo, no dia do aniversário. Ele queria propriamente comida? Não, ele queria atenção, queria ser lembrado, queria ser respeitado. Ele queria um pouco de carinho e de atenção, principalmente naquele dia. Então nós hoje vivemos assim um momento de grandes conflitos de natureza social. Muitos desses conflitos nos atingem diretamente, outros indiretamente. Mas o fato é que nós, sendo a grande família humana, somos causa e ao mesmo tempo efeito de todo esse processo histórico. Diz Ubaldi: na iminência do terceiro milênio, urge lançar-lhe as bases conceptuais. Na iminência, na chegada desse novo milênio, dessa nova civilização, é necessário pensar diferente, pregar diferente, falar diferente, comunicar diferente. Novo método para homens novos. Palavras também do professor Ubaldi. Novos métodos para homens novos. Estamos nesse contexto. Nós, particularmente, nós que aqui estamos, fomos bafejados, fomos agraciados por um conhecimento
pela assimilação de conceitos novos, revolucionários. Assim como aconteceu com os primeiros cristãos diante do Cristo, assim acontece com nós outros hoje, no dealbar do novo milênio, diante dessa fonte extraordinária de conhecimentos. Diz o Baldi no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio também, diz o seguinte: quando caíram as águias, depenadas do poderio romano, levantou-se o espírito do Evangelho, tocando o coração até mesmo do império. Então nada se destrói, tudo se transforma. Os conflitos existem também para despertar a consciência da humanidade. Portanto, segundo Pietro Baldi, o que existe basicamente é a evolução. A evolução que acontece pelas vias do sentimento espontâneo, puro, a evolução que acontece pelas vias do coração sensível ao amor, e a evolução que também pode acontecer pelas vias do impacto, pela dor, pelo sofrimento. Aliás, o Baldi também diz uma coisa interessante: a dor corrige a dor. Interessante. Repetindo talvez o princípio de Hahnemann, do fundador da homeopatia. Semelhante cura semelhante. Então, de que maneira poderíamos perguntar hoje ao professor Ubaldi, de que maneira nós podemos corrigir, ou poderemos nos curar, libertando-nos da dor? Talvez ele respondesse: sofrendo. A dor cura a dor. Mas por quê? Porque sofrendo, nós nos exaurimos. Pela experiência pessoal, angustiante, sofrida, pela experiência das lágrimas, nós despertamos a sensibilidade para algo novo. É a mutação que acontece a nível de consciência. Portanto, nós não somos pessoas destituídas, desamparadas, relegadas. Nós fazemos parte de um contexto. E somos membros, como diz a obra, somos membros ou células de um universo, diz ele, que pode ser chamado de sinfonia. Aliás, diz textualmente: o universo é uma grande sinfonia, onde qualquer dissonância produz sofrimento. O universo é uma grande sinfonia, onde qualquer dissonância produz sofrimento. Você quer viver em paz? Entre em sintonia com a música do universo. Só isto. A música do universo significa o bem, a paz, a alegria. Problemas sociais versus educação. Na obra do professor Pietro Baldi, nós encontramos um enfoque educativo, da primeira à última página. Poderíamos dizer, a grande solução, não em curto prazo, mas a grande definitiva solução reside nessa simples palavra: educação. Acontece que hoje poderíamos dizer que os líderes, a maioria esmagadora dos líderes na economia, portanto, os economistas, os agricultores, os políticos,
os médicos, os líderes de todos os níveis, eles não são pessoas que foram convenientemente educadas. Por quê? Podemos assim concluir, porque se verifica que eles não têm o devido respeito à família, à sociedade, ao planeta, à ecologia. Mais de 10% da selva amazônica já foram destruídas. Mais de 10%. E, no entanto, a própria ciência diz que a selva amazônica, como todas as demais reservas florestais, significa pulmão ou pulmões do mundo, alimentando todas as espécies de vida, principalmente através do oxigênio. São as fontes de oxigenação para o planeta. Só que aí a gente vai ouvir o Baldi e ele diz, olha, a ciência infelizmente se transformou numa fábrica de comodidades. Muita gente não gosta de Ubaldi porque ele tem uma linguagem direta, franca, objetiva. Fala com amor, mas diz a verdade. A ciência se transformou numa fábrica de comodidades. Deveria ser o contrário. A ciência deveria ser uma fábrica de conforto mesmo. Conforto integral. Humano, espiritual, moral. Mas não é isso que se verifica. Por exemplo, já se sabe que são necessários apenas 280 medicamentos. 280 medicamentos no máximo, que resolvem, ou tentam resolver todos os problemas de saúde. 280 remédios. Nós temos atualmente cerca de 50 mil remédios. Produzidos, distribuídos, vendidos pelas multinacionais dos laboratórios, pelas fábricas da farmácia. Então, a gente verifica que a ciência, até mesmo aquela diretamente ligada ao sofrimento, aos problemas humanos, ela está comprometida com a questão do interesse. O interesse das multinacionais, os interesses imediatistas dos maus políticos. Enfim, os problemas sociais existem porque nós os criamos. Nós mesmos geramos os problemas que aí estão. Qual a solução? Educar. Educar quem? Educar a nós mesmos. Mas o que é educação? Educação, em rápidas palavras, significa todo um processo de espiritualização, de autorrealização ou de autoiluminação. Aquilo que vem sendo dito ao longo dos séculos por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Paulo de Tarso, Jesus, Santo Agostinho, Allan Kardec, Francisco de Assis, Yogananda, Madre Teresa e tantos outros luminares da história humana. Há um fato interessante. O Baldi, quando fala do Apocalipse, ele diz que o Apocalipse significa a segunda parte do Evangelho. Ele diz mais ou menos o seguinte: o Evangelho tem duas formas de expressão, duas formas de ação. Uma pode ser chamada bondade. Há 2000 anos que nós ouvimos a palavra da bondade, ou seja, da ternura, da misericórdia, da doçura. Palavra que foi dita pelo doce
e meigo, Rabi da Galileia. Só que o Evangelho, segundo Baldi, tem duas formas de manifestação. Primeiro, bondade. A segunda, justiça. Então hoje nós estamos vivenciando este grande momento, o momento da colheita. É como se o planeta estivesse sob intervenção. Nós lemos um dia desses a palavra de um ecologista dizendo o seguinte: a astronave chamada, ou melhor, os tripulantes da astronave chamada Terra estão amotinados contra a ordem do universo. Coisa horrível. Que atitude. Os tripulantes desta astronave chamada Terra estamos amotinados contra o quê? A ordem do universo. Então vamos, ou temos o direito de comprometer a ordem do universo? Ele disse: o universo é uma grande sinfonia, onde qualquer dissonância produz sofrimento. Sofrimento para quem produz essas dissonâncias. A ordem do universo permanece intocável para sempre. Nós individualmente é que entramos em desordem. E dor ou conflitos sociais significa exatamente desordem. É um estado patológico. Claro, necessário. O escândalo é necessário, já dizia o grande mestre. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem acontece o escândalo. Há quanto tempo nós estamos ouvindo essas verdades? Mas o professor Ubaldi trouxe todas essas verdades numa grande síntese para uma geração nova. Ele fala numa linguagem didática, simples, penetrante, convincente. Aliás, ele mesmo disse uma coisa interessante: a verdade deve ser dita com simplicidade e bondade. A verdade deve ser dita com simplicidade e bondade. Eu me lembro do que falou o poeta Lucano Reis. Uma coisa interessante, numa pequena trova, disse: remédio da humanidade com que Deus suprime a dor. Uma gota de verdade em cada litro de amor. Repetindo. Remédio da humanidade com que Deus suprime a dor. Uma gota de verdade em cada litro de amor. Por isso é que essa obra, como outras obras de natureza cristã, evangélica, ecológica, espiritualista, por isso que esta obra tem como base também o amor. Por isso que nós não podemos ver o Baldi como um simples revolucionário do pensamento, mas um apóstolo. Ele não foi simplesmente um filósofo, mais um filósofo entre tantos. Ele foi um apóstolo, e é um apóstolo da nova era, trazendo uma fonte de conhecimentos que serve para plasmar a nova civilização do terceiro milênio. Mas ainda era necessário, precisamos desses clamores, desses gritos de alerta. Precisamos dessas mensagens de impacto, para que finalmente possamos descobrir ou redescobrir a verdadeira senda do nosso crescimento espiritual. Muitos de nós, ao longo do tempo, em toda parte, nos convertemos a esta ou aquela doutrina, mas a questão não é de conversão simplesmente, de mudança no pensamento. O problema é mais profundo: mudança no destino, mudança no nível de consciência, mudar os métodos de vida. É o que nos diz a obra ubaldiana. Por exemplo, contam que na época do cristianismo, um cristão se viu, coitado, como acontecia muito, perseguido por um leão.
o leão foi correndo atrás do leão, ou do cristão, e o cristão viu que era um leão, ficou assustado e corria cada vez mais. O leão vai me pegar, vai me destruir. Correu até que suas forças se exauriram. Mas o cristão disse assim, bem, eu sou cristão, eu tenho fé. Eu vou elevar um pensamento, um pedido e Deus vai me atender. Era a única coisa e última que ele podia fazer naquele momento. Pôs as mãos para cima e disse, Senhor, convertei. A questão é converter, como ainda é hoje para os evangélicos. Convertei, Senhor, esse animal perigoso. E ficou quietinho, esperando. Aí o leão se aproximou e olha para a surpresa do cristão, foi se acalmando, acalmando. E o cristão quietinho ali, e o leão parou ao lado dele. O cristão suspirou aliviado, mas o leão colocou as patas para cima, olha, prece, e disse, Senhor, oh meu Deus, eu te agradeço por essa refeição. Estava morrendo de fome. O leão se converteu, mas não se transformou. Continuou sendo leão. Então existem muitos evangélicos, muitos espíritas, muitos católicos, muitos budistas, que continuam sendo o homem velho de que falava Paulo de Tarso. O homem velho. Não interessa. Eu tenho que ser algo novo. Preciso superar as minhas próprias limitações. Preciso dar tudo, como diz o Balde, injetar nas veias o máximo de transformismo suportável. Aí sim, sem vacilação, como aconteceu com Santo Agostinho, um dos mais eminentes filósofos cristãos. Santo Agostinho estava naquele momento de conversão, né, de mudança, do materialismo para o cristianismo, e queria mesmo se santificar. E um dia ele se ajoelhou aos pés de um altar e disse, Senhor, livra-me das vaidades e da luxúria deste mundo. Aí balançou a cabeça e disse, bem, Senhor, contanto que não seja para já. Dá um tempo. Ele estava mais ou menos disposto a mudar. Existem tantos casos interessantes na vida de Santo Agostinho. Dizem também que ele estava ministrando uma aula sobre o universo e sobre Deus. E teceu maravilhas. Aquela aula mais parecia um poema de teologia sobre todas as criaturas, todos os reinos da natureza, diante do universo, diante da luz maior, a alma das coisas que é Deus. Só que depois da aula, um aluno disse, professor Agostinho, o senhor falou de uma maneira tão bonita, tão poética, sobre o universo, sobre as criaturas humanas, que eu tomo a liberdade de perguntar o seguinte. Era um aluno assim, muito católico, muito ortodoxo. Eu tomo a liberdade de perguntar o seguinte, professor Agostinho, quem afinal de contas vai para o inferno? Ele disse, todos aqueles que fazem esse tipo de pergunta. É o que diz o Balde. Cada um de nós vive num certo nível de consciência. Qual a grande proposta? Mudar. O Balde diz textualmente o seguinte, evoluir ou morrer. Noutra passagem, o que não muda, morre. Pensamentos do Batista. Pensamentos, ideias, conceitos de efeito, de impacto. O que não muda, morre. Existe a morte? De certo modo, existe. Há pessoas paralisadas no tempo. Pessoas que não mudam. Estão mortas. Não chegaram ao fim, mas estão em estado de consciência inerte. No estado de
paralisia mental, preguiça de pensar, preguiça de mudar, preguiça de se deslocar, evoluir ou morrer. O que mais o Paulo disse? Ah, meu Deus, tanta coisa. Por exemplo, Deus não pode ser adiado. Essa é a causa dos conflitos e dos problemas individuais e sociais em toda parte. Nós estivemos adiando Deus até hoje. Ah, deixa para depois. Eu estou muito jovem ainda. Depois, quem sabe, quando eu chegar numa certa idade, alguém já disse, olha, Deus não gosta de ferrugem, não. Cuidar das coisas de Deus já. Aqui e agora. Paulo diz, todo professor é um centro de irradiação espiritual. O mesmo poderia dizer todo pai, qualquer mãe também não deixa de ser um centro de irradiação espiritual. Educadores devemos ser todos nós, nas mais diversas circunstâncias. Aprendizes somos e continuamos a ser ao longo do tempo. O Balde diz que a humildade, isso é interessante, a humildade é um instrumento de pesquisa. Isso ele diz no livro Ascese Mística, a humildade é instrumento de pesquisa. Parece algo que contraria os paradigmas da ciência. Humildade. Humildade é coisa de religião. Não. Humildade é uma postura psicológica. É você estar atento. Simplesmente é você se tornar uma pessoa transparente, acessível ao novo, pronto para mudar a qualquer momento. O contrário de humildade é arrogância, é orgulho. Eu sei, eu sou poderoso. Não, eu estou aprendendo. Até mesmo com as árvores, com os animais, com as crianças, com os mendigos, nas mais diversas situações da vida, eu posso aprender. Eu posso assimilar os ensinamentos mais preciosos. Um dia desses, isso a gente conta sempre, eu encontrei um menino perdido lá em Brasília, uma criança. Olhou para mim e disse, no meio do povo, assim, na rodoviária, olhou para mim e disse, tio, o senhor viu por aí uma mãe sozinha, perdida, sem um menino assim que nem eu? Não era ele que estava perdido, não era a mãe. Não é uma coisa bonita? Não é uma lição? Então, o mundo é uma grande oficina e, ao mesmo tempo, uma grande escola. Ainda não é um templo, porque nós somos uma humanidade em luta, em provas constantes. Por isso, aliás, que também está escrito na obra do professor o seguinte, o Evangelho é lei de paraíso, transportada para o inferno dos homens. Claro que muita gente não quer saber disso. Isso é um tapa de luvas. Nem sei se é de luvas. O Evangelho é lei. Sim, lei de paraíso. Por isso que ele é tão difícil. É lei de paraíso, transportada para o inferno dos homens. É inferno porque nós ainda brigamos até mesmo dentro das igrejas. Nós ainda transformamos a própria religião em trampolim para a nossa promoção vaidosa pessoal. Transformamos religiões em fontes de renda. Então, o problema não é salvação. Não estamos cogitando de salvação, salvar ninguém, mas transformação. Ou seja,
evolução. Estamos comprometidos com um pensamento evolucionista, sob todos os aspectos e em todas as direções. A doutrina que nós estamos abraçando diz respeito ao processo educativo, a todos os fenômenos de renovação biológica, substancial, de todas as coisas e de todos os seres, para que possamos nos libertar ou evitar ou superar ou corrigir os grandes conflitos ou problemas sociais e biológicos da atualidade, para que possamos nos tornar, digamos, bombeiros e tentar apagar esses focos de incêndio por toda parte. É necessário que estejamos com o instrumento do Evangelho nas mãos e no coração, na palavra e no pensamento, na ação e na prece, conscientes de que o amor é o remédio para todos os males, conforme dizia o eminente professor Rubens da Costa Romanelli. Quando as lágrimas te aflorarem os olhos e o pranto te sufocar, lembra-te de mim. Eu sou aquele que sabe enxugar-te as lágrimas e acalmar-te o coração. Quando te sentires violentado pelos grandes problemas do dia a dia, recorda-te de mim, porque eu sou um manancial capaz de renovar os sentimentos mais nobres do teu coração. Quando as sombras te cercarem constantemente, com as agruras da incompreensão, eleva o teu pensamento a mim, porque eu sou a grande luz capaz de renovar os espaços mais recônditos do teu próprio ser. Quando até mesmo num ambiente familiar perceberes que a própria pessoa mais querida e mais próxima segue caminho diverso e te sentires num ambiente desestruturado, lembra-te de mim com fervor, porque eu sou a mensagem capaz de te visitar a qualquer momento, pondo um pouco de perfume e bálsamo nas tuas feridas e na tua alma. Quando, enfim, te sentires dentro de um contexto socioeconômico, espiritual, civilizatório, aquém das tuas mais puras e sagradas inspirações, eleva o teu coração a Deus. Chama por mim. Eu sou capaz de te prestar socorro nos momentos mais graves e mais críticos de tua existência. Quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao velho que recorda e à criança que espera. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Eu me chamo amor, remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei, numa sequência de êxtase e deslumbramento, às sublimes mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Obrigado.